Capítulo 7. Outros reforços. Era urgente uma intervenção mais enérgica do governo. Impunham-na, do mesmo passo, as apreensões crescentes, as últimas peripécias da luta e a própria insciência sobre o curso real das operações. As opiniões como sempre disparatavam. Discordes. Para a maioria os rebeldes contavam com elementos sérios. Era evidente. Não se compreendia que batidos em todas as ordens do dia, heroicamente escritas a eles, tendo ainda franca a fuga para os sertões de São Francisco, onde não havia a descobrir. Los esperassem, pertinazes, no arraial, que se lhes fechassem, pelo complemento do assédio, as derradeiras saídas. Deduziam-se, lógicos, corolários graves. À parte a hipótese do sobre-humano devotamento, fazendo-os sucumbir em massa sob os escombros dos templos consagrados, imaginavam-se-lhes traças guerreiras formidáveis embaralhando de todo a estratégia regular. O número, que se dizia diminuto, dos que permaneciam em Canudos, arrostando tudo, era, certo, um engodo armado a arrastar para ali exclusivamente o exército e iludi-lo em combates estéreis, até que se congregassem, noutros lugares, fortes contingentes para o assalto final, por toda a banda, sobre os sitiantes, pondo-os entre dois fogos. Contravinham, porém, juízos mais animadores. O coronel Carlos Telles, em carta dirigida à imprensa, afirmou de maneira claro número reduzido de jagunços, 200 homens válidos, talvez sem recursos nenhuns, abastecidos e aparelhados apenas do que haviam tomado as anteriores expedições. O otimismo, de fato exageradíssimo, do valente, porém, afogou-se na incredulidade geral. Anulavam-no todos os fatos e sobretudo aquelas irrupções diárias de feridos, abalando num crescendo a comoção nacional. A Brigada Girard. Sobrevieram outros por igual desastrosos. Atendendo aos primeiros reclamos do general Arthur Oscar, o governo tinha prontamente organizado uma brigada auxiliar que, ao revés das demais, não entrava na luta distinta por um número seco e inexpressivo. Tinha, segundo louvável praxe, sem curso entre nós, Merceda, qual se amplia sobre os comandados a glória do comandante, nome, Brigada Girard. Dirigia-a o general Miguel Maria Girard e formavam-na 3 corpos, saídos da guarnição da capital federal, o 22º, do coronel Bento Tomás Gonçalves, o 24º, do tenente-coronel Rafael Tobias, e o 38º, do coronel Filomeno José da Cunha. Eram 1042 praças e 68 oficiais, perfeitamente armados e levando para a luta insaciável o repasto esplêndido de 850.000 cartuchos Mauser. Mas, por um conjunto de circunstâncias, que fora longo miudiar, ao invés de auxiliar esta tropa tornou-se um agente debilitante. Abalou do Rio de Janeiro comandada pelo chefe que lhe dera o nome e foi com ele até Queimadas, onde se reuniu a 31 de julho. Partiu de Queimadas, a 3 de agosto, dirigida por um coronel, até Monte Santo. Largou de Monte Santo para Canudos, a 10 de agosto, sob o comando de um major. Deixará na Bahia um coronel e alguns oficiais, doentes. Deixará em Queimadas um general, um tenente-coronel e mais alguns oficiais, doentes. Deixará em Monte Santo um coronel e mais alguns oficiais, doentes. Heroísmo estranho. Decompunha-se pelas estradas. Partiam-lhe do seio pedidos de reforma mais alarmantes do que aniquilamentos de brigadas. Salteara-a um beriberi excepcional exigindo não já a perícia de provectos médicos senão o exame de psicólogos argutos. Por quê? Afinal o medo teve ali os seus grandes heróis, revelando a coragem estupenda de dizer a um país inteiro que eram covardes.
Ao endireitar de Queimadas para o sertão, aquela força encontrara as primeiras turmas de feridos e fora sulcada pelo assombro da guerra. Passaram-lhe pelo meio do acampamento, em contendas, o general Savage, o coronel Nery, o major Cunha Matos, o capitão Xaxá Pereira e outros oficiais. Recebeu-os ainda entusiasticamente, e oficiais e praças enfileirados às margens do caminho, saudando-os. Mas depois amorteceu-se-lhe o fervor. Apenas com 3 dias de viagem, começou de sofrer privações. Vendo diminuídos os víveres que levava e repartia com as sucessivas turmas de feridos encontrados, chegando exausta e esmorecida a Monte Santo. Em viagem para Canudos. Tomou para Canudos, onde era ansiosamente esperada, a 10 de agosto, despida inteiramente do esplêndido aparato hierárquico com que nascerá. Dirigia ao fiscal do 24º, Henrique de Magalhães. Estando os corpos comandados pelo major Lídio Porto e capitães Afonso de Oliveira e Tito Escobar. A marcha foi difícil e morosa. Desde Queimadas lutava-se com dificuldades sérias de transporte. Os cargueiros, animais imprestáveis, velhos e cansados muares, refugados das carroças da Bahia e tropeiros improvisados, arrengueavam, tropeçando pelos caminhos, imobilizando os batalhões e remorando a avançada. Chegou desse modo a Aracati, onde lhe foi entregue um comboio que devia guarnecer até Canudos. Neste Comenos dizimava a varíola. Destacavam-se das suas fileiras, diariamente, 2 ou 3 enfermos, volvendo para o hospital, em Monte Santo. Outros, estropiados, naquela repentina transição das ruas calçadas da capital federal para aquelas ásperas veredas, distanciavam-se, perdidos à retaguarda, confundindo-se com os feridos, que vinham em direção oposta. De sorte que ao passar em Jueté, no dia 14 de agosto, lhe foi providencial o encontro com o 15º Batalhão de Infantaria, já endurado na luta, e que viera de Canudos. Porque no dia seguinte, depois de decampar das Baixas, onde parara na véspera para aguardar a vinda de grande número de praças retardatárias, foi no rancho do vigário violentamente atacada. Os jagunços aferraram-na de flanco, pela direita, do alto de um cerro dominante, e quase de frente, de uma trincheira marginal. Abrangeram-na toda. Numa descarga única. Tombaram mortos na guarda da frente um alferes do 24º e, na extrema retaguarda, outro, do 38º. Baquearam algumas praças nas fileiras intermédias. Alguns pelotões se embaralharam estonteardamente, surpresos, bisonhos ainda ante os guerrilheiros ferozes. A maioria disparou desesperadamente as armas. Estrugiram cornetas, vozes trêmulas, altas, entrecortadas, desencontradas, de comando. Dispararam, espavoridos, os cargueiros. A boiada estourou, mergulhando na caatinga. O 15º Batalhão, tomando a vanguarda, guiou os lutadores vacilantes. Não se repeliu o inimigo. A retaguarda, ao passar pelo mesmo ponto, foi, por sua vez, alvejada. Depois deste revés, porque o foi, bastando dizer-se que de 102 bois que comboiava restaram apenas 11, foi a brigada novamente investida no Angico. Deu uma carga de baionetas platônica, em que não perdeu um soldado, entrando afinal em Canudos, onde os enrijados campeadores, que ali estavam sob a disciplina tirânica dos tiroteios diuturnos, a acolheram com a denominação de Mimosa, nome que, entretanto, mais tarde, os bravos oficiais fizeram que se apagasse, a exemplo do primeiro título. Capítulo 8. Novos reforços. Este ataque chegou à Bahia com as proporções de batalha perdida, pondo mais um solavanco no desequilíbrio geral, mais uma dúzia de boatos no turbilhonar das conjecturas, e o governo começou a agir com a presteza requerida pela situação. Reconhecida a ineficácia dos reforços recém-enviados, cuidou de
formar uma nova divisão, arrebanhando os últimos batalhões dispersos pelos estados, capazes de mobilização rápida. E, para pulsear de perto a crise, resolveu enviar para a base de operações um de seus membros, o secretário de Estado dos Negócios da Guerra, Marechal Carlos Machado de Bittencourt. Este seguiu em agosto para a Bahia, ao tempo que de todos os ângulos do país abalavam novos lutadores. O movimento armado repentinamente se generalizara, assumindo a forma de um levantamento em massa. As tropas confluíam do extremo norte e do extremo sul, acrescidas dos corpos policiais de São Paulo, Pará e Amazonas. Nessa convergência para o seio da antiga metrópole, o paulista, forma delida do bandeirante aventuroso, o rio-grandense, cavaleiro e bravo, e o curiboca nortista, resistente como poucos. Índoles díspares, homens de opostos climas, contrastando-nos usos e tendências étnicas, do mestiço escuro ao caboclo trigueiro e ao branco, ali se agremiavam sob o liame de uma aspiração uniforme. A antiga capital agasalhava-os no recinto de seus velhos baluartes, rodeando no mesmo afago carinhoso e ardente. A imensa prole havia 3 séculos erradia. Depois de longamente dispersos, os vários fatores da nossa raça volviam repentinamente ao ponto de onde tinham partido, tendendo para um entrelaçamento belíssimo. A Bahia ataviara-se para os receber. Transfigurou-a aquele fluxo e refluxo da campanha a mártires que chegavam, combatentes que seguiam, e partida habitual. Apatia revestiu a feição guerreira do passado. As inúteis fortalezas, que se lhe intercalam, decaídas a parceria burguesa das casas. No alinhamento das ruas, prontamente reparadas, cortadas as árvores que nasciam nas fendas das suas muralhas, ressurgiam. A luz, recordando as quadras em que rugiam naquelas ameias as longas colubrinas de bronze. Nelas aquartelavam os contingentes recém-vindos, o 1º Batalhão Policial de São Paulo, com 458 praças e 21 oficiais, comandado pelo Tenente-Coronel Joaquim Elisbão dos Reis, os 29º, 39º, 37º, 28º e 4º, dirigidos pelo Coronel João César de Sampaio, tenentes Coronéis José da Cruz, Firmino Lopes Rego e Antônio Bernardo de Figueiredo e Major Frederico Mara, com efetivos sucessivos de 240 praças e 27 oficiais, 250 praças e 40 oficiais, 332 praças e 51 oficiais, 250 praças e 11 oficiais além de 36 alferes adidos, e o 4º, com 219 praças e 11 alferes que eram toda a oficialidade, não tendo nem capitães nem tenentes. Por fim 2 corpos, o Regimento Policial do Pará, somando 640 combatentes, comandados pelo Coronel José Sotero de Menezes, e um da Polícia do Amazonas, sob o comando do Tenente Cândido José Mariano, com 328 soldados. Estes reforços, que montavam a 2.914 homens incluídos perto de 300 oficiais, foram repartidos em 2 brigadas, a de linha ao mando do Coronel Sampaio e os da Polícia, excluída de São Paulo, que seguirá isolada na frente, sob o do Coronel Sotero, a constituindo uma divisão que foi entregue ao General de Brigada Carlos Eugênio de Andrade Guimarães. Todo o mês de agosto gastou-se em mobilizá-los. Chegavam destacadamente à Bahia, municiavam-se e embarcavam para Queimadas e dali para Monte Santo, onde deviam concentrar-se nos primeiros dias de setembro. Os batalhões de linha, além de desfalcados, como indicam os números acima, reduzidos quase a 2 companhias, vinham desprovidos de tudo, sem os mais simples apetrechos bélicos, parte as espingardas velhas e o fardamento russo, que haviam servido na recente campanha federalista do Sul. O Marechal Bittencourt. O Marechal Carlos Machado de Bittencourt, principal árbitro da situação, desenvolveu, então, atividade notável. Vinha de molde para todas as dificuldades do momento. Era um homem frio,
eivado de um ceticismo tranquilo e inofensivo. Na sua simplicidade perfeitamente plebeia se amorteciam todas as expansões generosas. Militar às direitas, seria capaz. E demonstrou-o mais tarde ultimando tragicamente a vida ante se abalançar aos maiores riscos. Mais friamente, equilibradamente, encarrilhado nas linhas inextensíveis do dever. Não era um bravo e não era um pusilânime. Ninguém podia compreendê-lo arrebatado num lance de heroísmo. Ninguém podia imaginá-lo subtraindo-se tortuosamente a uma conjuntura perigosa. Sem ser uma organização militar completa e inteiriça, afeiçoara-se todavia ao automatismo típico dessas máquinas de músculos e nervos feitas para agirem mecanicamente à pressão inflexível das leis, mas isto menos por educação disciplinar e sólida que por temperamento, inerte, movendo-se passivo, comodamente indentado na entrosagem complexa das portarias e dos regulamentos. Fora disto era um nulo. Tinha o fetichismo das determinações escritas. Não as interpretava, não as criticava, cumpria-as boas ou péssimas, absurdas, extravagantes, anacrônicas, estúpidas ou úteis, fecundas, generosas e dignas, tornavam-no proteiforme. Espelhando-as ao bom ou detestável, extravagante ou generoso e digno. E estava escrito. Por isto todas as vezes que os abalos políticos lhes baralhavam, se retraía cautelosamente ao ouvido. O Marechal Floriano Peixoto, ao profundo conhecedor dos homens do seu tempo, nos períodos críticos de seu governo, em que a índole pessoal de adeptos ou adversários influía, deixou-o sempre, sistematicamente, de parte. Não o chamou, não o afastou, não o prendeu. Era-lhe por igual desvalioso como adversário ou como partidário. Sabia que o homem, cuja carreira se desatava numa linha reta seca, inexpressiva e intorcível, não daria um passo a favor ou contra no travamento dos estados de sítio. A República fora-lhe acidente inesperado no fim da vida. Não a amou nunca. Sabem-no quantos com ele lidaram. Foi-lhe sempre novidade irritante, não porque mudasse os destinos de um povo, senão porque alterara umas tantas ordenanças e uns tantos decretos, e umas tantas fórmulas, velhos preceitos que sabia de cor. E salteado. Ao seguir para a Bahia desenfluíra todos os entusiasmos. Quem dele se abeirasse, buscando alentos de uma intuição feliz ou um traço varonil, sulcando a situação emocionante e grave, que até lá o arrastava, topava, surpreso, a esterilidade de uns conceitos triviais, longas frivolidades cruelmente enfadonhas sobre paradas de tropas, intermináveis minúcias sobre distribuição de gêneros e remontas de cavalhadas, a como se este mundo todo fosse uma imensa casa da ordem, e a história uma variante da escrituração dos sargentos. Saltou naquela capital quando ia em sua plenitude o fervor patriótico de todas as classes, e de algum modo amorteceu. Manifestações ruidosas, versos flamívomos, oradores explosivos passaram-lhe por diante, estrondaram-lhe em torno, deflagraram-lhe aos ouvidos, num estrepitar de palmas e aplausos. Ouviu-os. Indiferente contrafeito. Não sabia respondê-los. Tinha a frase emperrada e pobre. Além disso tudo quanto saía do passo ordinário da vida não o comovia, desorientava-o, contrariava-o. Recém-vindos da luta, requerendo uma transferência ou uma licença, nada adiantavam-se, dispensando a formalidade de um atestado médico, lhe pusessem à vista apenas o rombo de um tiro de trabuco ou um gilvais sanguíneo ou um rosto cadavérico de isma leitado. Eram coisas banais, do ofício. Quadro lancinante. Certa vez essa insensibilidade lastimável calou profundamente. Foi numa visita a um dos hospitais. O quadro do amplo salão era impressionador. Imaginem-se 2 extensos renques de leitos alvadios, e sobre eles, em todas as atitudes, rígidos debaixo dos lençóis,
escorridos como mortalhas, de bruços, ou acaroados com os travesseiros, em mudos paroxismos de dores, sentados, ou acurvados, ou estorcendo-se, em gemidos a 400 baleados. Cabeças envoltas em tiras sanguinolentas, braços partidos, em tipoias, pernas encanadas, em talas rigidamente estendidas, pés disformes pela inchação, atravessados de espinhos, peitos broqueados a bala ou sarjados a faca, todos os traumatismos e todas as misérias. A comitiva que encalçava o ministro, a autoridades estaduais e militares, jornalistas, homens de toda a condição, ali entrou. Silenciosamente, tolhida de assombros. Começou a lúgubre visita. O marechal aproximava-se de um ou outro leito, lendo maquinalmente a papeleta pendida à cabeceira, e seguia. Mas teve que estacar um momento. Surgir ali em frente, emergindo dos cobertores, a face abatida de um velho, um cabo de esquadra, veterano de 35 anos de fileira. Uma vida batida. Coice de armas desde os pantanos do Paraguai às caatingas de Canudos. E no rosto macilento do infeliz resplandecia um belo riso jovial e forte. Reconhecera o ministro do qual fora ordenança. Nos bons tempos de moço, em que o acompanhará na batalha. Nos acantonamentos, nas longas marchas fatigantes. E dizia-o, agitado, voz sacudida e rouca, numa alegria dolorosíssima, num delírio de frases rudes e sinceras, a olhos refulgentes de alacridade e de febre, e forçando por erguer-se, abordoando o tronco esmirrado aos braços finos e trêmulos, entreaberta a camisa de algodão. Deixando ver, na clavícula, a nódoa de uma cicatriz antiga. Era empolgante a cena. Resfolegaram surdamente, opressos, todos os peitos. Empanaram-se todas as vistas, de lágrimas, e o marechal Bittencourt prosseguiu, tranquilamente, continuando a leitura maquinal das papeletas. É que tudo aquilo, ó fortes emoções ou quadros lancinantes, estava fora do programa. Não o distraía. Era realmente o homem feito para aquela emergência. O governo não depararia quem melhor lhe transmitisse a ação, intacta, rompendo retilinearmente no tumulto da crise. Nesse abnegar-se a si próprio, abdicando todas as regalias da própria posição, fez-se, na lídima significação do termo, o quartel mestre-general de uma campanha em que era chefe supremo seu inferior hierárquico. É que um bom senso sólido, blindado da frieza que o libertava de quaisquer perturbações, fizera que ele apanhasse, de um lance, as exigências reais da luta. Destas, a compreendeu-o. Logo, a menos valiosa era, de certo, a acumulação de um maior número de combatentes no conflito. Estes, penetrando a região conflagrada, agravariam antes o estado dos companheiros, que pretendessem auxiliar, se lá fossem compartir as mesmas provações, reduzindo-lhes os recursos escassos no concorrerem à mesma penúria. O que era preciso combater a todo transe e vencer não era o jagunço, era o deserto. Fazia-se imprescindível dar à campanha o que ela ainda não tivera, e uma linha e uma base de operações. Terminava-se por onde devia começar-se. Foi essa empresa impulsionada com sucesso pelo ministro, atraído durante toda a estadia na Bahia por sem número de questões de pormenores, a equipamento dos batalhões que chegavam e acomodações para as turmas incessantes de feridos, seu espírito superpunha-lhe sempre aquele objetivo capital, condição preponderante, e talvez única, do sério problema. Resolver. Venceu-o, por fim, num destruir tenaz de numerosas dificuldades. Nos últimos dias de agosto organizara-se, afinal, definitivamente, um corpo regular de comboios, atravessando continuamente os caminhos e ligando de modo efetivo, com breves intervalos de dias, o exército em operações a Monte Santo. Este resultado pressagiava o desenlace próximo da contenda.
Porque desde o começo, revelam-no as expedições antecedentes. As causas do insucesso em grande parte repousavam no insulamento em que cegamente se encravavam os expedicionários. Perdendo-se na região estéril, isolando-se diante do inimigo em espetaculosas diligências policiais, onde não havia rastrear-se-os mínimos preceitos da estratégia. O Marechal Bittencourt fez, pelo menos, isto e transmudou um conflito enorme em campanha regular. A que até então se fizera. Traduzira-se num prodigalizar inútil da bravura, mas o heroísmo e a abnegação mais rara não a impulsionaram. Cristalizara num assédio platônico e dúbio, recortado de fuzilarias inúteis, em que se jogava nobremente e estupidamente a vida. E este prolongar se ia, indeterminado, até que o arraial sinistro absorvesse, os que o acometiam. Em tal caso a simples substituição dos que ali tombavam 8 a 10 por dia, por outros, tornava-se um círculo vicioso crudelíssimo. Além disto, numerosos assaltantes eram uma agravante. Circulariam todo o povoado, arrancar-lhe iam todas as saídas, mas teriam, passados poucos dias, latentes em roda, as linhas de outro cerco intangível e formidável, ou o deserto recristado, das caatingas, pondo-os nas aperturas crescentes e inelutáveis da fome. Previu o Marechal Bittencourt. Colaboradores prosaicos demais. Um estrategista superior, atraído pela forma técnica e alta da questão, gizaria rasgos estupendos de tática e não a resolveria. Um lidador brilhante daria novas arrancadas impetuosas, que esmagassem de vez a rebeldia, e extenuar-se-ia, inútil, a marche-marche pelas caatingas. O Marechal Bittencourt, indiferente a tudo isto, impassível dentro da impaciência geral, organizava comboios e comprava muares. De feito, aquela campanha cruenta e na verdade dramática só tinha uma solução, e esta singularmente humorística. 1000 burros mansos valiam na emergência por 10.000 heróis. A luta com todo o seu cortejo de combates sanguentos descambava, deploravelmente prosaica, a um plano obscuro.